Olá, seja bem-vindo ao Pod Café. Pod Café é uma iniciativa do Grupo Estrela d'Alva que traz histórias reais de pessoas importantes e ilustres da nossa cidade. E hoje nós temos uma convidada super especial. Vem comigo que eu já conto para você. A convidada de hoje é a Maria Thalita, criadora do perfil Mãe Super Sincera, onde compartilha com autenticidade e sensibilidade os bastidores reais da maternidade. Ela é mãe de 4 filhos. Pietro, de 14 anos, Enzo, pertinho de completar 12 anos, Ana Bela, de 11 e Henrico, de 9. Ela vive na prática os desafios e aprendizados de criar 2 filhos atípicos, enfrentando diariamente as nuances do autismo, das altas habilidades e do TDAH, com coragem, estudo e muito amor. Formada em letras, inglês, com especialização em inteligência emocional e educação socioemocional, Maria Thalita atuou por 5 anos como educadora socioemocional, impactando mais de 500 alunos. Sua trajetória une conhecimento técnico e vivência real, transformando experiência em orientação, acolhimento e verdade para outras mães. Seja bem-vinda, Mãe Super Sincera. Obrigada. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui. A Aline foi um convite muito assim, especial, porque é um mês da mulher, mas vocês vão relatar a parte da maternidade, que faz parte também do mês da mulher. Então, eu estou me sentindo muito importante. Obrigada pelo convite. A honra é toda nossa. Obrigada por ter aceito. E temos um presente, um mimo para você, do Café Estrela d'Alva, o melhor café da cidade de toda a região. Ai, que lindo. Ai, eu realmente, se não ia pedir para levar a minha, né? No caso, para casa, não vou precisar mais. Você gostou? Eu gostei, muito. Quem não gosta de café, depois que você é mãe, você aprende a beber isso quase que como água. Verdade. Amei, amei. Como a Thalita bem disse, o roteiro que a gente traz hoje é a sua profissão, quem ela é, de fato, na comunidade, mas também ela é mãe, é família. Queria que você falasse para a gente, Thalita, essa trajetória. A sua estrada ela é muito longa, você cuida de vidas, cuida de pessoas, mas é uma experiência, porque o que você leva para fora, você já passou dentro da sua casa. Como é conduzir tudo isso para você, toda essa missão? Então, uma das coisas que eu sempre quis, quando eu criei o perfil Mãe Super Sincera, era, de fato, trazer essa verdade que acontece dentro da minha casa. Porque a gente vê muita teoria, muitas mágicas, faz assim, faz assado. E eu queria mostrar para as outras mães que a minha realidade não era distante. Porque quando a gente se apoia em alguém ou vê uma história de alguém que a gente gosta, a gente acaba se fortalecendo só de escutar. Então, a minha ideia com o perfil era mostrar a maternidade real dentro da minha casa. Só que foi bem difícil achar um equilíbrio, na verdade, Aline, porque a gente é muito julgada com essa questão da exposição das crianças, né? Então, achar um meio termo onde mostrar a minha realidade poderia gerar algo positivo em outras mães, sem expor as crianças para que no futuro, quando ela abrir o celular, falar, não acredito que a minha mãe fez isso comigo, né? Ou me ridicularizou, ou expôs algo que não era legal. Então, para mim, hoje, a minha maior dificuldade nessa missão, nesse trabalho, é sempre ter esse cuidado de onde é exposição demais ou onde vai ajudar outra mãe. Então, a minha ideia é essa, passar a minha vivência, a minha experiência, para que outras mães possam ver e falar, nossa, tão normal quanto na minha casa. E como eu saí daquela situação, né? Seja ela positiva ou negativa. Você também desenvolveu o método Mães Intencionais. Como é a vivência e a experiência também desse método para você? Então, o método Mães Intencionais é uma necessidade que foi minha, na minha época. Eu fui mãe muito nova, aos 22 anos. Eu a considero, porque atualmente, né, quando não é uma idade que as pessoas querem ter filhos mais, né, quer terminar a faculdade. E eu estava no último ano da faculdade, quando eu fiquei grávida do Pietro, depois na sequência veio os meninos.
E eu me vi em uma situação de automático, de método de sobrevivência, de fazer tudo no automático, de cuidar, pôr para dormir, dar comida. Eu não tinha ideia. Acho que nenhuma mãe é preparada, de fato, para criar uma criança. Ela é meio que embutida, é meio que não. Quando você está grávida, as pessoas falam, você vai saber como é, você vai entender como é, como se fosse automático. Intuição. Né? Isso, o bebê vai nascer e você vai descobrir como é ser mãe. E nesse processo, eu fiquei muito perdida. Eu não sei se por causa do aborto, talvez das crianças, muito uma em cima da outra, eu fiquei atônita, porque como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? E esse método surgiu dessa necessidade, de uma orientação muito prática e intencional, da gente entender que o que a gente está fazendo aqui agora vai gerar um resultado a longo prazo. Esse resultado é bom ou ruim? Então, ter essa intencionalidade, não esse método chato de você tem que levantar e fazer isso, amanhã você tem que fazer aquilo, mas saber por que você está fazendo isso, conduzindo a sua maternidade nesse caminho e qual resultado ela vai chegar lá no final. É de fato, gente, clicar aquele preenchimento. Eu não sou um robô, né? Eu não sou um robô. Não sou um robô e vir para a vida real. É. Como foi que você decidiu, quando foi que você decidiu a compartilhar a sua vida na rede social dentro do seu perfil Mãe Super Sincera? Foi uma história bem engraçada, porque eu estava operada, o doutor Aloysio me operou, tirou as trompas, e eu falei, nunca mais eu vou ficar grávida. A gente comemorou e tudo. 1 ano depois eu estava grávida do Henrico. Mesmo? E as minhas trompas se regeneraram de uma forma que ficou 10 vezes maior do que o tamanho. Então, assim, ele e a doutora Eide ficaram, como assim? E quando eu descobri a gravidez do Henrico, eu estava passando por um período de descolamento da placenta, e eu precisei ficar de cama 30 dias. E eu tinha 3 bebês. Porque quem me acompanha sabe há mais tempo, né? E a gente teve o Pietro, depois eu tive um aborto espontâneo, depois eu tive o Enzo. Com 40 e poucos dias do Enzo, eu descobri que estava grávida da Anabela. Eu não tinha nem cicatrizado a minha cirurgia. Então, eu decidi operar, porque eu achava que eu não dava conta de criar mais nenhuma criança, e a gente descobriu o Henrico. E quando foi? Ele nasceu em 2016. Em 2018, eu queria que as pessoas tivessem acesso ao que acontecia dentro da minha casa, porque eu tinha 4 bebês, 4 crianças, casada, e eu queria que as mães olhassem e entendessem que era divertido, porque essa foi a ideia no primeiro momento. Era os meus depoimentos, os meus relatos, de uma maneira muito divertida e fazendo piada como boa brasileira daquele caos todo. Então, começou por esse motivo. Começou até como Maria Rosa, porque eu amo Rosa, Mãe Super Sincera. Foi esse o motivo, compartilhar de forma engraçada o que acontecia dentro da minha casa. E com toda a experiência que você já tem, experiência de vida, experiência de rede social, dos seus métodos, palestras que você dá em todos os lugares, qual é o termômetro que você conseguiu medir? Você conseguiu perceber que muitas mulheres também passaram ou passam por esses desafios que você enfrentou e enfrenta? Sim. Muitas. Por mais que a gente tenha a rede social como uma ferramenta de aprendizagem, todo o conhecimento está disponível, livro, mães falando, ainda tem muito julgamento, ainda tem muito isso de eu não posso reclamar, eu não posso verbalizar, eu não posso falar. E quando eu chego contando como foi a minha trajetória e como foi muito bagunçado tudo nessa questão do início da minha maternidade, do meu trabalho, do meu casamento, elas acabam chegando para compartilhar as experiências delas, as dificuldades, para compartilhar aquilo que, nossa, na minha casa é dessa forma, como que eu posso fazer? Então, hoje, a minha comunidade, principalmente presente no Instagram, são mães que passam por muitas coisas parecidas com a minha, e a gente vai mudando de fase, né? Porque você bem sabe, uma hora você tem bebê, depois criança, depois pré-adolescência, e todas essas fases exigem uma mãe diferente. Não é a mesma mãe que criava o bebê de 1 ano que vai criar um filho de 14, que é o meu caso, o meu mais velho. Então, acaba que elas vão acompanhando a fase, e tem muita mãe na mesma fase, ou que já passou, e às vezes traz um conselho, uma coisa que viveu, ou que queria ter feito diferente. Sim, a gente ainda tem muitas que passam por esses problemas. É mesmo? Sim. E, no seu olhar, o que significa ser uma mãe intencional? No meu olhar, ser uma mãe intencional é você saber qual é o caminho que você está levando, conduzindo os seus filhos.
É você entender que toda a sua ação, ela tem uma reação. Ela vai ter uma consequência. É como se eu falasse assim, dentro da minha casa, no futuro, eu quero que os meus filhos honrem as mulheres. Que eles cuidem das mulheres da forma como eu acho certo, como meu pai sempre fez, como meu esposo faz. Tá, mas de que forma isso é ensinado dentro de casa? De que forma prática eu vou mostrar para eles como eu quero que eles sejam no futuro? Eu estava até conversando com o meu filho, porque a gente tem uma cultura dentro da nossa casa de doar as coisas. Eu sempre fui... A minha família é muito simples. O meu pai é marceneiro, a minha mãe deixou de trabalhar para cuidar da gente. E sempre que vinha uma doação, seja ela de roupa, de sapato, material escolar, eu ficava muito feliz. Porque às vezes não era sempre que eles poderiam comprar as coisas. E eu falei para mim mesmo, quando eu tiver filhos, eu quero que os meus filhos não sejam apegados a coisas materiais e aprendam a doar. Tudo bem, se eu for seguir instintivamente, vou lá no guarda-roupa, tiro o que não está usando, coloco numa sacola e dou, beleza, estou doando, que legal. Mas pegá-los e senta aqui, o que você não está usando? Ah, mas isso aqui eu gosto, mas você não está usando. E tem uma pessoa precisando. Mostrar a pessoa que recebeu. Isso, para mim, é ser intencional. É você saber o resultado que vai ter a longo prazo. Em um mês que é comemorado o Dia das Mulheres, como você acredita, qual é a sua visão que pode ser aplicada sendo mulher e também sendo mãe para todos? Eu acredito que a gente está vivendo uma época de violência muito grande relacionado a nós, né, mulheres. E eu tenho uma filha mulher, uma única menina. E eu sempre falo dentro de casa que ela é nossa preciosidade. E o amor que a gente tem que ter para uma mulher tem que ser diferente. Então, como mãe, eu ensino os meus filhos as coisas básicas, a abrir porta, a segurar uma sacola, a oferecer o lugar para sentar, que para mim isso é básico, mas para eles precisa ser treinado, porque eles deixam passar desapercebido. Porque eu espero que no futuro, muito próximo, eles possam ser um motivo de orgulho quando tiver uma mulher do lado. Eu tenho uma criança, um deles atípico, que tinha muitos episódios de agressividade, porque começou tudo porque ele jogava a cadeira para cima e batia na professora. Isso me incomodou de uma forma absurda. A gente não fazia ideia do que estava se passando com ele. Mas o processo em si para descobrir todo o diagnóstico foi por causa da agressividade. E uma das coisas que eu conversava com meu marido era: como que ele vai ter uma família? Como que a gente vai aceitar ele ter uma família se hoje, com 3 anos de idade, ele arremessa a cadeira para cima na cabeça da professora? Então, eu acho que o nosso papel, enquanto mulher, enquanto mãe, é treinar, é educar, é deixar claro quais são os limites, tom de voz, postura, tudo isso. Eles foram preparados, estão sendo treinados. Não estou dizendo que eles vão ser perfeitos e que algo não pode acontecer, porque isso, né, eu vou ensinar, é o meu papel, mas não significa que lá na frente eles vão cumprir exatamente o que eu disse, mas a probabilidade de dar certo é maior. Então, eles são treinados e ensinados a cuidar e, principalmente, a respeitar tanto as diferenças, mas principalmente as mulheres que estiverem ao redor dele. Então, acho que nosso papel enquanto mulher e mãe é não deixar passar batido. Não, mas ele é amoroso, meu filho é amoroso. Tá, mas você já conversou com ele sobre violência doméstica? Você já conversou com ele como que trata uma menina? Você já conversou com ele como que ele deve agir quando vê uma menina sofrendo bullying, uma menina passando por uma situação difícil? Então, eu acho que a gente não pode deixar intuitivamente. Deve ser de forma intencional. E como é que você conseguiu desenvolver essa sua visão? Eu achei muito pertinente essa colocação sua, muito interessante de observar o comportamento e já imaginar que no futuro, se é assim hoje, amanhã vai ser pior. Como é que você conseguiu fazer esse diagnóstico? Olha, eu acredito primeiramente em Deus e eu sei que muita coisa não é minha, é o Espírito Santo mesmo, que a gente dando abertura, tendo esse relacionamento com Deus, ele vai falar. E na época, eu tinha largado o trabalho, 10 anos de trabalho, eu saí do trabalho em 2019 e tudo isso começou em 2020, a questão do Henrico. E quando isso começou, eu estava assim, muito sedenta por corrigir o prejuízo que eu tinha causado até então, porque eu trabalhava
o dia todo, as crianças ficavam um período na escola, um período hora com a minha sogra, hora com a minha mãe. E eu queria muito conseguir trabalhar de casa, por isso a rede social, e cuidar das crianças. Então, pelo fato de eu estar sedenta para corrigir a rota que, na minha visão, até aquele momento estava errado, eu acredito que a minha percepção estava bem intencional ali porque estava acontecendo. Então, se mentir, tá? Mentiu com isso agora, como que vai ser quando for um assunto maior? Então, eu comecei a perceber qual era o resultado daquilo no final. Como que esses meninos vão chegar na fase de adolescência, na fase adulta, se nesse momento agora a gente não está dando conta de ter domínio próprio, de ter autocontrole, autogestão dos comportamentos. Muitas mulheres, elas se sentem culpadas por não dar conta de tudo. Tem que ser mulher. Muitas das vezes precisa, não é ser pai, né? Mas desenvolver o papel de pai. Então, ela tem que ser pai, mãe, dona de casa, trabalhar fora, trabalhar dentro. Como você consegue trazer de dicas valiosas para que ela possa dar conta de tudo, com o principal, tendo inteligência emocional e tentar não surtar? É muito legal você falar isso, porque a gente sempre foi ensinada que a gente dá conta, né? E às vezes a gente não dá conta. E eu acho que a parte principal é você saber sinalizar ajuda, pedir ajuda. Pelo fato de nós sermos muito fazedoras, né? Faz, resolve e acontece, a gente acaba não aprendendo a delegar nada, a não dividir as tarefas. Eu lembro que eu tinha uma briga constante com meu marido sobre tarefas domésticas, porque a gente vivia sempre assim, com uma coisa para fazer, outra, e eu me sentia muito sobrecarregada. Uma vez eu escutei uma frase que diz assim: onde tem um sobrecarregado, tem um que está relaxado, que está descansado. E eu não dividia, porque eu era muito de fazer, não tinha paciência. Às vezes a gente não quer que a criança faça, porque ela faz de qualquer jeito. Enfim, eu aprendi que a gente precisa delegar. Então, trabalhar, seja de casa ou fora de casa, cumprir um horário, vai exigir demandas da mãe. E eu sou muito consciente com isso, porque eu não estou dizendo que é errado, mas eu não sou o lifestyle que faz o bolo todo dia. Eu não sou essa mãe, eu não sou a mãe que fica o tempo todo com as crianças. Eu trabalho, mesmo em casa, eu fecho a porta do escritório. Então, eu gosto sempre de deixar isso real, porque a gente que trabalha, que tem essa vertente de trabalhar, empreender, seja ou cumprir horário, a demanda para cuidar da criança é maior. Então, a gente precisa entender qual é a parte principal de todas as minhas tarefas. É o meu trabalho secular. E eu não estou falando de cumprir horário, porque nós vamos cumprir horário, somos responsáveis. Mas é a intenção. Tá bom, quando eu levantar, eu já levanto nervosa, colocando em exemplos, estressada, gritando com a criança, porque eu estou atrasada, porque eu não cumpri tal demanda do trabalho. Então, sua energia está toda onde? No trabalho. Você está focada onde? No trabalho. Agora, o tempo que você está com a criança, como que funciona? Como que é isso? Ah, mas o tempo que eu estou com ela, eu tenho que lavar a louça. Vem aqui, meu amor, você não vai assistir TV. Você vai secar a louça, você vai guardar a louça, você vai tirar a roupa do varal para a mamãe, porque é menos uma tarefa. Eu vou dividir as tarefas com meu esposo, porque nós dois trabalhamos, nós dois vamos cuidar da casa. Então, isso eu aprendi no processo, a delegar e sinalizar que eu não resolvo sozinha, eu preciso do Pietro, do Enzo, da Anabela e do Henrico e do pai deles. Não tem como a gente dar conta de tudo sozinha. E, às vezes, acreditar que isso é possível vai levar a gente a um esgotamento, uma exaustão mental, e aí vai ser pior ainda. Então, para ter inteligência emocional, a gente precisa aprender a dividir as funções dentro da nossa casa. Você já recebeu algum relato através da sua rede social ou pessoalmente de mulheres que precisavam justamente dessas pontuações que você está fazendo aqui? Entender de fato qual é o seu lugar no mundo, na casa, na vida, e qual foi o resultado disso para você? Olha, já recebi vários. Nas mentorias também, porque a gente tem um acompanhamento para a mãe que precisa, e o meu trabalho hoje é esse. Mas, assim, um ponto muito comum nos depoimentos é sempre esse: eu estou cansada,
fica nesse ciclo. Eu me sinto culpada, eu tento fazer diferente, não consigo, eu me frustro e acabo voltando para a estaca zero. A estaca zero pode ser diferente para todas nós, mas às vezes, gritar, perder a paciência muito rápido, deixar ficar o tempo todo em rede social, em tela. Enfim, cada mãe vai fazer de uma forma dentro de casa. Mas o ponto comum é essa questão da culpa, de saber que está fazendo algo que não está certo, às vezes não tem essa compreensão do que está errado, mas se sente culpada, frustrada e permanece nesse ciclo. Então, e claro que em muitos casos a gente indica tratamento terapêutico, que é algo que eu não faço, a minha parte é muito focada na atividade, na parte intencional, do que pode ser corrigido nesse processo na sua maternidade, mas não precisa chegar a ficar doente para procurar ajuda. Não precisa chegar no nível de perder um casamento, de ter que se separar, porque não está conseguindo mais lidar com tudo. E aí elas vão fazendo o quê? Vão cortar. E normalmente a mãe não corta algo que está no relacionamento mãe e filho. A primeira pessoa que vai sofrer ali com aquilo é o esposo. Não quero mais, não dou conta mais, porque está difícil, é o trabalho, que eu não estou me saindo bem. Então, esse ajuste, como você bem disse, de papéis, de rotas, isso é feito de uma maneira muito clara, intencional, para o que pode ser facilitado para a vida dela. Então, depoimentos eu recebo vários, tanto na rede social quanto no presencial, em palestras. Justamente esse é o ponto em comum. Se sentir culpada, sabe que está fazendo errado, mas se sente culpada. A gente está entrando nesse mês de março, que é o mês especial da mulher. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para a mulher que ainda não é mãe? E para a mulher, que é o que a gente já falou, ela é mulher, ela é mãe, ela é avó, ela é professora, ela é dona de casa, ela é mulher. Qual a mensagem você deixa? Eu acredito que todas nós exercemos em algum momento o papel de maternidade. Seja às vezes com o sobrinho, tem professora que é super mãe em sala de aula. Então, todo mundo acaba exercendo aquele papel em algum momento ali, né, da vida. Eu acredito que esse é um mês muito especial. Deus nos formou de maneira maravilhosa e eu tenho muito amor por todas as mulheres que passaram pela minha vida, que estão presentes na minha vida. Eu acho que nós somos fonte de sabedoria, de amor. Nós representamos, eu gosto sempre de falar isso, esse amor genuíno, esse amor maravilhoso que Deus sente por nós. Muita de nós consegue expressar isso em casa, fazer com que as pessoas se sintam tão amadas como se Deus a estivesse amando. Mas é um papel que exige muita atenção e muito trabalho. A gente sabe que é exaustivo, que gera um fardo e que tem um trabalho a ser feito. Então, eu gosto sempre de dizer, não podemos desistir. Não podemos deixar fazer com que seja feito de qualquer forma. Eu gosto de dizer, educar não é improviso. Então, ser mulher não é improviso. Não tem como ser improviso. A gente precisa fazer tudo que a gente se propôs a fazer de maneira bem feita, porque é um traço nosso, fazer bem feito. É muito típico da mulher. Então, esse mês, ele enaltece a nossa força, a nossa coragem, a nossa sabedoria e, principalmente, né, que as pessoas que estão sendo maravilhadas com as nossas presenças possam, de fato, entender que nós somos presentes de Deus para a vida de todo mundo. Olha, esse bate-papo está muito gostoso, assim como o café Estrela d'Alva que você consegue encontrar no supermercado, no mercado mais próximo da sua casa. Mas, Thalita, tudo que é bom dura pouco, né? Foi muito bom estar com você Eu aqui. amei. Que bate-papo mais gostoso, delicioso. Mas se você pudesse deixar uma mensagem, uma palavra de encorajamento e dizer para a mulher, vai com fé, o que você diria? Eu diria que, vou dizer, né, que todas nós temos um papel importante na vida de alguém. Todas nós. Nós temos o poder de gerar vida ou morte sobre as pessoas. A nossa palavra, as nossas ações, os nossos comportamentos. Que esse mês da mulher possa ressaltar essa força que às vezes está desaparecida, está consumida pelo excesso, pela exaustão, mas que todas nós possamos encontrar essa força em Deus, em Cristo, essa coragem de continuar lutando pela nossa família, pela nossa casa, e principalmente pelos projetos que nós acreditamos.
E que seja um mês, assim, de muito chocolate, muita flor, que ainda se Sim. faz necessário, muito café com quem você gosta, né? Que você seja rodeada e acolhida com muito amor, porque é isso que a gente quer, né? A gente não quer valorização do trabalho que nós fazemos, a gente só quer se sentir amada. Então, que eu desejo muito amor para todas essas mulheres esse mês. Mulher, esse mês é todo seu. Aprecie a vida da melhor forma e, é claro, com café Estrela d'Alva. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.